Olá, eu sou Marcelo Chiarini e vou te mostrar como que a microscopia do sangue vivo pode ajudar a melhorar a sua saúde e a melhorar também o desempenho esportivo. Vamos, primeiro a gente vai ver como é que a gente tira o sangue. A gente pega só uma gotinha, uma pequena gotinha, só uma picadinha de leve, a gente leva ele numa lamínula, veja a quantidade de sangue que a gente está tirando é bem pouquinho, e a gente coloca uma lamínula em cima e vamos observar no microscópio. Preste atenção, que mundo que ele vai descortinar para nós, que coisa maravilhosa e coisa linda. Vamos ver o mundo do sangue. Bom, o que a gente consegue observar no sangue, as três coisas básicas que a gente observa, são as células vermelhas, que são as células responsáveis de levar oxigênio para todo o corpo. Ela pega o oxigênio no pulmão e leva para todo o corpo, para todas as células. Observamos as células brancas, são as células de defesa, são os nossos soldados, são eles que pegam e vão atrás dos nossos invasores, seja um material nocivo ao corpo, seja uma bactéria, né? E vemos também o plasma, que é a parte líquida, que é essa parte escura que a gente vê aqui no meio. Qualquer coisa além disso é uma anormalidade. Na análise do sangue vivo, a gente consegue avaliar o terreno biológico. É uma das formas da gente analisar o terreno biológico. O que é o terreno biológico? Imagina um terreno, vamos imaginar um terreno mesmo onde a gente vai plantar alguma semente para vir alguma planta. Se o solo estiver seco, sem umidade, a gente sabe que corre o risco de nem nascer, ou se nascer, nasce debilitada. Se estiver faltando nutriente, também. Ele não vai vir bem, pode apresentar algumas doenças, algumas características diferentes de acordo com o nutriente que está acontecendo. A mesma coisa a gente vai ver aqui, sendo que o sangue seria o solo e a planta nós mesmos. Então, qual sangue que a gente quer ter? Um solo pronto para vir à vida, uma planta saudável, ou um solo que vem uma planta debilitada, uma planta murcha, uma planta que não cresce, com as folhas amareladas que não dão bons frutos. Aqui a gente vai avaliar qual sangue que você quer. Vamos ver aqui, vamos conhecer o sangue. A microscopia permite a gente identificar algumas alterações, como assim, com uma necessidade de antioxidante, ou seja, para combater quando a gente está com excesso de radicais livres, a gente consegue avaliar tanto na microscopia de sangue vivo, como da gota coagulada, que é a HLB, para a gente ver quanto de antioxidante que a gente está precisando. Isso a gente não pode ter nem a mais nem a menos, né? As espécies reativas de oxigênio têm a ação benéfica dela. No desempenho esportivo também ela não pode estar a menos nem a mais. Ele que é o responsável de aumentar o desempenho, de aumentar a resistência. Tem grande ação nisso, então a gente tem que estar controlado nisso aí. A gente consegue avaliar também deficiência de nutrientes, alguns nutrientes a gente consegue ver se está faltando, deficiência de mineral. Quando tem perda de mineral a gente consegue identificar. Em esporte é muito comum, ou com uma diarreia, é comum a gente identificar isso depois, quem tem intestino solto, ou pensando na parte esportiva, sua demais, quando perde muito suor e não repõe, também a gente consegue identificar que está faltando, a gente consegue controlar isso, ver se está faltando, se não está, o quanto que está, a gente consegue fazer esse controle através das imagens que a gente consegue ver na microscopia. Além da análise do sangue vivo, que eu acabei de citar, nós temos a análise de HBL, ou seja, é uma análise da gota coagulada. A gente tira algumas gotinhas, deixamos coagular e vamos avaliar. Aqui a gente consegue extrair informações valiosas. Vamos supor, vamos mostrar aqui na prática. A gente consegue ver a quantidade de espécie reativa de oxigênio, que a gente acabou de falar. Vamos começar por ela. Esses vacúolos que a gente está vendo aqui, isso é a espécie reativa de oxigênio. Demonstra para a gente que essa pessoa está precisando de antioxidante. Podemos lançar mão de várias coisas para corrigir isso aí. Na alimentação, com suplemento, com alguns hábitos saudáveis. Nessa outra aqui, nós vemos o centro muito escuro. Isso está com o intestino tóxico, está com carga tóxica no intestino. Precisamos mexer na digestão. Como que faz isso? Suplemento, tem alguns pré-bióticos excelentes para a gente tratar isso aqui. A gente precisa avaliar qual a parte do intestino que está ruim, o profissional adequado entra para trabalhar essa parte. O intestino não funcionando, desencadeia um monte de coisa. Várias, quase tudo, né? Que tudo começa no intestino. Essa dupla camada aqui em volta, nessa parte externa aqui, que a gente vê a parte branca e a parte escura, isso aqui representa intoxicação. Por que está intoxicado? Não sabemos que está intoxicado. A gente pensa primeiro em metais tóxicos, a primeira coisa que vem à mente. Tem algum outro achado aqui que fica na parte externa, fica uma bolinha saindo, que a gente pensa, leva a gente a pensar em chumbo. Não faz diagnóstico. Não é diagnóstico. Leva a gente a buscar o que isso está indicando para a gente.
Então a gente pensa primeiro em metal tóxico. Pode ser solvente, pode ser um monte de outra coisa aqui. Para a gente identificar, pode ser um mineralograma, a gente pode fazer um mineralograma biorressonância, né? Rápido no consultório, a gente consegue fazer tranquilo, que a gente consegue ver quais minerais estão faltando, quais vitaminas que são necessárias, casar com as imagens que a gente achou na microscopia, a gente consegue ver os metais, qual metal que está com a ressonância positiva, qual que está fazendo mal, qual que está presente no corpo, e vamos adotar práticas para remover esses metais. Tanto remover como identificar onde está tendo essa intoxicação para tentar se afastar disso aí, para tentar diminuir a quantidade de intoxicação. Vou mostrar aqui na microscopia de campo escuro como que a gente vê a necessidade de antioxidante. As células ficam parecendo uma tampinha de garrafa à vista de cima. Olha só as imagens como elas ficam. Olha essa parte. Lógico que o sangue não está todo assim. A gente não encontra o sangue todo ruim. A gente encontra algumas partes assim. Essa parte está todas elas mostrando a necessidade de antioxidante. Se precisa de antioxidante, é porque tem espécies reativas de oxigênio. E elas são, na prática esportiva, na saúde também, mas pensando na prática esportiva, elas são benéficas por quê? As espécies reativas de oxigênio. Porque ela é benéfica na adaptação ao treino. Por quê? Porque elas ativam vias de sinalização que promovem a formação de proteínas e o reparo celular, ou seja, e aumento da capacidade aeróbica. As espécies reativas de oxigênio também causam a vasodilatação, que pode melhorar a entrega de oxigênio nos treinos, nos tecidos. E quando ela está a mais, como a gente vê nessas imagens, ó, tem essas duas imagens aqui, as duas mostrando que precisam de antioxidante para diminuir a quantidade de espécie reativa de oxigênio. Na prática esportiva, quando está em excesso, ela leva a um estresse oxidativo, que leva a um monte de doença. E na prática esportiva, que é o que a gente está falando agora, ela pode danificar os lipídios, as proteínas e o próprio DNA, causando uma disfunção celular, uma disfunção na fisiologia e causando uma fadiga muscular, ou seja, piora até a recuperação pós-treino, pós-exercício. Então ele causa lesão muscular em níveis elevados, inflamação com dor, fadiga, prejudica o tempo de recuperação após o exercício. Então, quando tem esse achado aqui, a gente precisa trabalhar e controlar com outras posteriores, com outras análises posteriores para ver se está controlado, se a gente conseguiu recuperar ou não. Conseguimos ver outras coisas também aqui na microscopia do sangue vivo. Quando essas células aqui são as hemácias, que são as células vermelhas, elas são responsáveis de pegar o oxigênio no pulmão e levar para todas as células. Quando elas estão acumuladas assim, elas não circulam. Olha essa imagem aqui, ó, mostrando as artérias. Veja que onde tem a troca gasosa é essa pequenininha aqui, ó. Essa pequenininha que vem os vasos maiores, onde vem vários, o sangue vai passando com maior fluxo, uma maior quantidade. Onde tem a troca gasosa, que ela deixa o oxigênio e pega o CO2, são umas artérias bem pequenininhas, bem miudinhas. Elas entram em fila indiana e entram apertadas nas células. Nas células não, perdão. Entram apertadas no vaso. Para quê? Para a membrana externa da célula vermelha ter o atrito raspar na membrana interna do vaso. Essa raspagem que faz com que ele deixe o oxigênio e pegue o CO2. Quando ele está acumulado, ele não circula direito. Você consegue observar facilmente aqui nessa figura da esquerda como que está. E 40 minutos depois, quando a gente consegue recuperar a circulação, olha como ela passa muito mais rápido, olha como a circulação é muito mais eficiente aqui. Ou seja, quando você está como na esquerda, seu corpo inteiro está com debilidade de oxigênio, não recebe oxigênio direito. Se persiste por muito tempo assim, é um prato cheio para desenvolver doença, para diminuir o reparo pós-exercício, a recuperação pós-exercício. Nessa outra imagem aqui, nós vemos que a membrana ela não está redondinha, ela está toda quebradinha. Ela quebradinha, deficiência de baço, falta de nutriente, falta de... A gente pensa também em gorduras boas, principalmente ômega 3. Então, cada achadozinho vai levando a gente para algum lugar. Nós temos também essa outra imagem aqui, que é um simplasto. O que é o simplasto? É um saco de lixo dentro do sangue, vindo do fígado. Então, a gente pensa numa deficiência do fígado. Ele não está conseguindo dar conta do serviço, seja por excesso de alimentação, por excesso de carga, por uma própria debilidade dele mesmo. Isso aí
Ele indica, não é diagnóstico, ele indica, a gente vai buscar o que está faltando. O fígado é importantíssimo no processo de metilação. Se ele está ruim, a gente já pensa que a metilação já não está funcionando direito. A metilação ruim é responsável por ativar vários genes, inclusive de doenças. Então, achou simplástico, a gente vai olhar fígado, o que está acontecendo lá, tentar dinamizar ele. Isso aqui é muito antes de... A gente consegue identificar isso aqui muito antes dos marcadores dos exames sanguíneos normais de apresentar alguma alteração. Vamos ver uma outra imagem. Essa imagem aqui é um protoplasto, quer dizer, leva a gente para uns 3 caminhos diferentes para a gente analisar, mas um deles é a presença de vermes em lugar errado. O que é vermes em lugar errado? Verme no fígado. É muito comum a gente ter o ascaris, a lombriga no fígado, né? Ou em algum órgão. A gente vai investigar e vamos desparasitar para ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Um outro achado que a gente pode ter são as hemácias, como ela está aparecendo um limão siciliano. Veja que ela tem uma pontinha aqui puxada, aparecendo um limão siciliano. Isso é excesso de proteína no plasma. Pode ser da própria alimentação, comendo proteínas de baixa qualidade, pode ser também uma hiperpermeabilidade intestinal, que passam macromoléculas sem ser digeridas corretamente, elas passam para o sangue, elas são reconhecidas aí como invasores, causam inflamação, pode ser até uma falta de digestão, uma digestão ruim, um intestino, um estômago que não funciona direito, um intestino que não está perfeito, não tem a microbiota adequada, pode causar isso também. E existe mais um monte de outros achados que a gente vai interligando e a gente vai combinando um com o outro, que tem o ovalócito, está ligado com um desvio do eixo hormonal. O primeiro que a gente vai investigar quando a gente olha isso aí é a tireoide, como que está funcionando a tireoide. Pensou em tireoide, a gente precisa olhar o fígado também, então se a gente acha ovalócito a gente acha vários ovalócitos e encontra simplastos, fígado que manda, pela medicina tradicional chinesa, o fígado que manda a energia para a tireoide. Então vamos tratar o fígado junto com a tireoide. Cada profissional pega a sua partezinha ali e vai fazendo, pega a sua parte de direito e vai fazendo. Então, essa é a microscopia do sangue vivo. O pessoal fica maravilhado quando chega, consegue ver as suas próprias células, consegue ver seu sangue vivo mesmo, mexendo com elas, andando, ela tem movimento. Né? A gente consegue ver as células brancas indo, passeando entre o sangue, entre as células, procurando um invasor. Essa imagem, essa microscopia do sangue vivo associado com a microscopia da gota coagulada, né, que a gente consegue já ver várias coisas ali também da intoxicação, associado com a biorressonância, aí a gente consegue deixar o tratamento, as orientações super personalizadas, muito personalizadas. Por quê? A gente viu intoxicação, a gente viu aquela imagem ali que tem a intoxicação, que a gente pensa em metal. A gente consegue ver na biorressonância se é um metal, qual metal. A gente achar o metal, a gente pode passar um suplemento específico para ele. A gente pode passar uma homeopatia específica para ele. A homeopatia é fantástico para ajudar a remover metal do corpo. A gente consegue fazer ela personalizada para cada paciente. A gente consegue fazer o mineralograma. A gente viu deficiência de mineral. A gente vai ver qual mineral que está faltando. A gente consegue tanto suplementar, como a gente precisa ver se a digestão está ruim, que não está absorvendo, como a gente pode também, com frequencial, com a homeopatia do próprio mineral, a gente consegue fazer com que se abra os canais. Às vezes ele está na alimentação, a digestão está ruim, mas às vezes a digestão está boa e não entra. Ele não consegue se ligar nos seus receptores. A gente consegue fazer uma homeopatia para abrir esses canais, para fazer com que ele seja absorvido. Também na biorressonância a gente consegue avaliar os órgãos, qual que está ruim, qual que está com uma carga energética ruim, para a gente ir em cima dele. A gente consegue tanto a gente pode lançar mão de fitoterápico, de hábitos de vida, de alimentação, de homeopatia, da homotoxicologia, né, que é uma escola de homeopatia alemã, que trabalha com detox, com estímulo de enzimas, com estímulo de hormônios. Bom, essa então é a microscopia de sangue vivo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te mostrado um novo mundo, alguma coisa nova. Quero saber se você tem coragem agora de vir fazer ou só olhar seu sangue. Não só olhar, olhar é gostoso. Quero saber se você tem coragem de vir mudar seus hábitos.